essas mesmas Claro. pessoas que disseram que protegeriam o povo durante as manifestações e que esse artigo que você está nominando aí, eles são os responsáveis e são os únicos capazes de poderem ativar. Você acredita que realmente nessa conjuntura, se antes já não fizeram, agora por que fariam? É uma pergunta legítima minha, tá? Sim, sim, é legítima e ótima. Olha só, eles não foram instados a agir dentro do que essa lei magna, né, a Carta Magna, determina, em nenhum momento. A população foi às ruas, foi pedir, foi clamar, e eles... Olha, deixa eu voltar lá para 64 rapidamente. Em 64 haviam duas alas dentro das Forças Armadas, né? Uma legalista e a outra populista. E elas se digladiaram internamente e, naquele momento, venceu a ala legalista. Então, num primeiro momento, ainda em 1961 e 62, eles não fizeram nada, permitiram até o Jânio renunciar e o Jango assumir. Janjan, né? Olha, Janja. Não, vamos passar longe disso aí, que dá até azar. O Jango assume, apesar de todas as Forças Armadas, a instituição, enxergá-lo como comunista, que de fato ele era, né? E, inclusive, a gente critica muito Fernando Henrique Cardoso por ter colocado Paulo Freire na educação brasileira, porque não estudamos, né, da maneira correta. Foi Jango que fez a reforma educacional no Brasil, trazendo Paulo Freire para nós. Mas vamos lá. A questão naquele momento, em 61 e 62, os legalistas venceram. Não, vamos ficar quieto, deixa os populistas aí falando. Quando, em 64, a coisa tomou outra proporção, e os próprios civis, né, ou seja, os próprios deputados declararam a vacância, isso também é uma parte da história que ninguém conta, todo mundo quer chamar de golpe militar, mas eles não contam que foi o próprio Congresso, né, a Câmara dos Deputados, que declarou e decretou a vacância de poder no Brasil. E aí os militares falaram, então tá bom, então vocês estão nos chamando agora para colocar a casa em ordem, eu vou agir. Dessa mesma forma, nesses momentos que a gente tem atravessado, eles não foram chamados. E, Karina, porque ninguém teve coragem. Foi por isso que eu usei essa frase forte, né? Não tem homem para isso no Brasil. Eu não acredito, de verdade eu estou falando, eu estou mostrando, eu já falei isso em palestras, eu não acredito. Quem deveria chamar? Presidente do Legislativo. Cabe a eles. Que é? Pacheco. Pachecozão. Às vezes Pachecozinho, depende de... Está sentado, é Pachecozinho. Está alto, ele é grande, Pachecozão, está de pé. Mas não deixa de existir, o que eu quero dizer é isso, não deixa de existir essa configuração. Se, de repente, apesar de tudo, apesar da vertente dele, se senadores e deputados de verdade se unissem, como eu disse lá atrás na minha outra participação, e fossem pressioná-los, vocês acham que eles não fariam? Esperamos, porque senão nós já vamos diretamente para 1966. Essa é a questão. Vou passar o Pulamos de 64 para 66. Se quiser continuar o seu comentário, já a sua fala com o seu comentário. O Diogo está falando aqui, eu acho que o Diogo queria participar hoje do debate. A fisiologia política precisa despertar para o óbvio. Eles são o alvo. Eles derrubaram o PT da primeira vez. Passa o comentário para a Karina. Não, tudo pode acontecer, gente. Tudo pode acontecer. Eu acho que a partir das 6 horas da manhã, eu acho que existe uma grande mudança. Até pessoas faziam planos até antes das 6 horas da manhã. Agora, a partir das 6 horas da manhã de hoje, tudo mudou. Então, assim, eu acho que é um cenário que está se montando, enfim, que tudo pode acontecer. E a gente, mais uma vez, estaremos aqui para ver o que vai acontecer e quais serão os próximos passos. Enfim, tudo está... As cartas estão na mesa, né? As cartas estão na mesa. Agora, não podemos esquecer também que o Brasil ele tem influências, né, transnacionais. O Brasil, nesse momento também, existe uma política que é muito... O Brasil hoje ele funciona como um laboratório social mundial, entende? Então, assim, quem vai fazer essa regra, né, que está acontecendo agora? Então, a gente viu Tedros Adhanom, que chega no Brasil, entende? Para
criar planos e laços, tudo do tratado pandêmico, quando na Europa muitos países não assinaram esse tratado, mas o governo Lula está completamente dentro desse tratado pandêmico, inclusive já está atuando como se ele tivesse sido aprovado pelos 194 países membros. Então, tem muitas coisas que estão acontecendo no Brasil que não é só em relação... A gente não pode olhar só com os olhos de dentro do país, né? Com os problemas que nós temos já dentro do nosso país, nessa conjuntura. Tem muitas coisas que está acontecendo fora, né? E a gente está vendo essas entradas de Klaus Schwab, né, que está no Brasil, a gente está vendo várias coisas acontecendo, a gente tem o Lula também, que num determinado momento ele vai ter que decidir em relação de guerra entre Rússia e Ucrânia, entre tudo isso. Enfim, gente, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e mais ainda para o brasileiro, que está acontecendo dentro do país agora, nesse momento, nessa guerra política, que, embora nós estamos ainda em um ano eleitoral, nós temos um ano eleitoral no Brasil que é importantíssimo, que agora, nesse momento, imagine quantas cidades e regiões do Brasil vão estar passando por eleições. Tudo tem que ser decidido agora, nesse momento. Nós temos as eleições na União Europeia, nós temos as eleições americanas. Nós estamos no meio de uma guerra total e absoluta. Agora, qualquer análise que nós fizermos nesse determinado momento, obviamente serão análises que não irão refletir realmente aquilo que irá acontecer, né? Porque o jogo está mudando e as regras do jogo estão mudando conforme o jogo está rolando. Então, é isso que eu digo, não é justo o jogo que nós estamos vivendo, porque se fossem regras claras, se houvesse um equilíbrio, se tivesse esse equilíbrio entre os poderes e esse equilíbrio também nas decisões e que fosse justo, tudo bem, mas aqui não tem justiça, mas aqui a gente está falando de um país que não tem mais absolutamente nada, nós não temos nenhuma segurança jurídica, nós não temos nenhum tipo de segurança nesse momento. Percebe? Então, assim, é a análise que o modo de ver, né, a minha visão de mundo agora, nesse momento. Agora, o que pode acontecer, o que poderá acontecer, isso vai depender das peças-chave principais que fazem parte desse tabuleiro, que nós não temos o poder para entender e entrar na mente dessas pessoas para saber como que elas vão reagir daqui para frente, sobretudo as Forças Armadas, o Exército, a Marinha, tudo que está vendo que os seus líderes e a alta cúpula aí está sendo perseguida, está sendo hoje também tendo aí essa operação deflagrada com o título. Gente, uma operação deflagrada com o título Veritas, não? Aqui eu vou falar aqui o título aqui que eles colocam, que é Tempus Veritatis. Tempus Veritatis é o tempo da verdade, né? Vocês percebem como eles usam a linguagem, a narrativa, para realmente pegar isso tudo de uma forma... A verdade é minha, né? A verdade sou eu, nesse momento, né? A verdade é o que eu estou dizendo. Essas operações deflagradas reverbera a verdade, porque aqui nós temos todos essa série de eventos que foram registrados e realmente a democracia foi em risco. Estivemos em risco, né? Colocando o país em risco. Então, assim, toda essa narrativa foi criada, mas se a gente observar o que está acontecendo nos Estados Unidos, também com a eleição de Trump, que também já tem estados que já estão querendo torná-lo inelegível. Então, assim, é difícil a gente entender, e é tão maluco tudo que a gente está vivendo agora, é tão surreal, que realmente até o George Orwell, 1984, se ele estivesse vivo hoje, ele ia ficar espantado, porque eu acho que aqui nós superamos todos os limites da sanidade mental. E é por isso que nós estamos hoje onde estamos. Então, lidar com psicopatas, e quando lidamos com psicopatas, nós não podemos saber qual será o desfecho. Essa é a questão, e essa é a minha preocupação.
olhando por baixo da cerca, não dá para diferenciar mais quem são os porcos, né, Karina? Não, não dá mais para entender. Agora, o jogo que acontece nos bastidores, nós, pobres mortais, nunca saberemos, né? Porque o que está passando pela cabeça? Quais são os acordos que estão fazendo a alta cúpula? O que está sendo discutido nesse momento? Quais são os interesses do país nesse momento? O que eles têm que vender? A gente está vendo os acordos com a China, o laboratório P4 que está sendo construído em Campinas, a gente está vendo a linha de trem que os chineses quiseram que fizesse para levar os chineses não sei para onde. Então, assim, o Brasil ele está sendo saqueado, sabe, negociado. Então, é um momento de negociação intensa, tem várias coisas em jogo nesse momento, não somente o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma peça-chave para tudo isso, porque, com certeza, se Bolsonaro tivesse, muitos desses acordos não teriam sido feitos e executados do jeito que estão sendo feitos agora. Teria muito mais dificuldade para ser feito e para ser concluído certas coisas. Então, é complicado, eu não consigo ter um desfecho agora. Nós vamos acompanhar, porque isso está acontecendo agora, está pipocando milhões de informações, e como eu já falei aqui para vocês, gente, a informação ela está mudando a cada segundo. É o que eu falo, o que aconteceu até antes das 6 da manhã de hoje era uma coisa. Hoje, a partir das 6 da manhã de hoje, do dia 8 de janeiro, é outra. Então, assim, vamos ver. 8 de fevereiro, só para corrigir ali. A Karina falou hoje, 8 de janeiro, né? Eu fiquei lá parada no 8 de janeiro. 8 de fevereiro se tornou também um dia bem emblemático, pelo menos. Porque um mês depois, né? Dizemos, eles não dão um passo sem pensar. Aqui a gente tem que assumir uma coisa, gente. Aqui a gente tem que assumir que nós estamos lidando com pessoas extremamente preparadas. São pessoas extremamente preparadas para tudo isso, com inteligência realmente genial. Genial, e isso tem que ser admitido. Existe essa genialidade para o mal, obviamente para o mal, mas está sendo feito. Está sendo tudo feito e programado, sentado numa mesa, e ali está sendo esquematizado com uma grande articulação e um grande movimento de pessoas que são